Eu vou começar com uma questão que esse é um programa principalmente de política, não é? Mas de vez em quando, diante do horror que a gente constata, é preciso dizer alguma coisa, não porque tem que dizer qualquer coisa, é preciso que a gente pense um pouco no que está em curso na sociedade. Né? Nós vimos, né, uma mulher levando um morto numa agência bancária no Rio de Janeiro, em Bangu, para fazer um empréstimo, um saque. E ela fingia ali, a Érica de Souza Vieira Nunes, que o morto estava vivo e poderia, enfim, assinar. As pessoas perceberam, fizeram, chamaram a polícia, ela foi presa, era o Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que estava morto. E tudo aponta para o fato de que ele já entrou morto na agência bancária. E ela tentando manter ali a farsa, né? Eu não quero tirar... Sim, eu vou falar do Lira daqui a pouco. Aliás, o Lira, ele imagina que quando ele está atuando, Valho Bene, ele está ouvindo a Sinfonia Alpina, né? Assim, aquela coisa grandiosa. Não, já vou falar dele. Eu vou falar dele. Será que ele vai botar fogo no Brasil? Fica aí, rapidinho. Mas eu quero observar algumas coisas aqui. Né? É claro que devemos respeito principalmente aos vivos. E este é um Brasil, e este é um país que trata muito mal seus vivos, ou pelo menos parte considerável dos seus vivos. Não é? Horrores acontecem em todos os lugares. Mas tem havido acontecimentos que às vezes, inclusive até no topo do poder, ainda hoje falaremos disso, em que se desrespeita a morte também. Como é que é, Reinaldo? Desrespeitar a morte? É. Quando você dessacraliza, Vólio Bene Larissa, a morte, então é sinal de que não há mais possibilidade de respeitar coisa nenhuma. Porque em todas as culturas, a morte, de algum modo, está ligada ao território do sagrado. Seja devolvendo o morto, então, à natureza, na forma de cremação, seja enterrando para que volte ao pó, como se diz, numa versão bíblica, judaico-cristã. O fato é, se você pega nas várias culturas indígenas, dos povos originários do Brasil, há sempre um cuidado, né, com a morte. Quando não se tem mais cuidado nenhum, é sinal de que nos brutalizamos mesmo. Né? Eu não quero pegar o episódio dessa senhora, sei lá qual a situação dela, podia viver uma situação dramática e não sei o que, o fato é cometer o crime. Né? Se a gente for olhar, cada história individual tem a sua particularidade. Agora, eu vejo, a imprensa noticiou e se vive o horror desse negócio, né? Mas eu peço que vocês prestem atenção como a morte tem sido quase que uma companheira constante, inclusive de certas políticas públicas, também de segurança. O Vólio Bene, Larissa, Oi. é saudável que todos nos indignemos e fiquemos estupefatos com uma senhora que coloca um morto numa cadeira de rodas e vai ao banco pegar grana. Não é?
em alguma medida também a gente suspeita da sanidade dela. Mas, meus queridos, há algo de profundamente doente quando, por exemplo, numa inserção policial num morro, na periferia, as pessoas morrem, os corpos são arrastados ou são empilhados, e em nome da segurança pública isso nos parece normal. Você está querendo chegar aonde, Reinaldo? Estou querendo chegar e não estou querendo desculpar a senhora Érica de Souza Vieira Nunes, não. Espero que ela pague pelo que ela fez. Mas eu pergunto se nós todos, como sociedade, estamos tratando a morte com a sacralidade que ela deve ter. Que sacralidade é essa? A sacralidade do humano, por incrível que pareça, né? Como Marguerite Yourcenar escreveu na obra Memórias de Adriano, é humano que é divino. Momento cultural. Que é o respeito à vida de cada ser humano, né? Que merece cuidado. E hoje, no Brasil e mundo afora, né, há uma certa normalização de um termo que foi cunhado por um intelectual, que é da necropolítica, né? Então, essa questão aí, que parece assim só um caso de polícia, ela nos indaga e nos coloca uma questão que vai muito além do episódio em si, né? E, de qualquer modo, só a título de curiosidade, né, eu me lembro que tem uma personagem mítica, existiu, mas tem uma lenda na história sobre Alcide, né, herói da formação da Espanha, né, do século XI. Teve ali, não vou entrar em minudências, participou de várias maneiras da guerra contra os mouros, ora se aliando de um lado, ora se aliando do outro, mas numa determinada batalha, há o mito, valeu bene, de que ele foi colocado morto no cavalo, e por ter sido colocado morto no cavalo, venceu-se a batalha porque se temia o poder do Alcide, né? Tem isso. Aliás, tem um filme do Alcide com o Charlton Heston, que é de 1961. Momento cultural. E essa cena, direção Anthony Mann, e essa cena está ali reproduzida. Não, aquele senhor, tadinho, ele não estava numa posição heróica, nada, né? De algum modo traduzia ali uma soma de misérias humanas. Mas eu peço que é o momento da gente refletir também como é que temos tratado os vivos no Brasil, muito mal, com alguma frequência. Mas também há, no país e fora daqui, essa dessacralização da morte, o que é muito ruim. Porque todas as vezes que os humanos são tratados como coisa, né, a civilização padece e o horror se manifesta. Então é justo que todos nos indignemos, mas é preciso também que a gente pense além do episódio em si, né? Porque muitas vezes o que nós vemos são corpos empilhados e não um corpo tomado na sua individualidade, que é muito grave também. Tá certo? É isso aí.